Felizmente, pensei que não ia gravar, meu Deus. Estava a pensar que não ia começar a fazer o meu estágio, a minha campanha. Mas para dizer a verdade, a primeira coisa que eu quero vos dizer é que eu vos amo muito. Dizer que vocês são pessoas bem próximas de mim. Apesar que eu estou aqui no outro lado na câmara. Não estou distante, estou muito próximo de vocês. Para dizer que amo todos os meus irmãos. Para dizer o mundo inteiro, o céu, tudo que lhe compõe a natureza. E para dizer uma coisa, de verdade, adivinha o que eu estou a comer? Quem adivinhar, eu vou dar um prêmio, mas não vai ter como, porque eu vou ter que dizer. Quem adivinhar? Olha que vai com um sorriso. Hoje na igreja mandaram fazer. Mandaram dizer o que nós podemos fazer hoje. Ou durante a semana, ou todos os dias. Pelo nosso próximo. Olha, tem muita coisa. Muita coisa boa. Eu começo com um sorriso. Começo com alegria. Um olhar bonito. Uma brincadeira. Também pode ser um susto de brincadeira. Que às vezes não agrada a ninguém. A quem não gosta de fazer assustar. Eu também não gosto. Mas pronto, às vezes faz parte, né? Acontece. E pronto. Não é para dizer a verdade, irmãos. Mas ninguém conseguiu falar. Ninguém não conseguiu falar que eu estou comendo. Então vocês estão a falhar. Mostrei. Viram? Não quero dizer que vocês não viram. Sério. Quem diz que viu, levante a mão, comenta. Quem diz que não viu. Responde, não vi. Mas pronto. Vou começar agora a explanar os nossos desejos, nossos anseios, os nossos desafios que temos para com Angola, temos para com o mundo inteiro. Mas a verdade é que hoje estou aqui porque também é um dia muito importante. Rainha Elizabeth tomou posse dia 26 de 1952. Olha. Mas eu não vou falar muito. Não dá para falar muito. Mas a verdade é que eu quero falar em nome de Jesus. Quero falar da vida eterna. Vão me desculpar. Quero falar da vida. Porque eu não queria estar aqui a falar do meu pai. Não queria estar aqui a falar dos colegas do meu pai. Não queria estar aqui a falar de outras pessoas. Não queria. A verdade é que eu queria estar mesmo aqui. Era com meu pai. A verdade é que eu queria que seria o meu pai estar aqui a conversar com vocês. Mas, como já sabemos como é a nossa natureza pecaminosa, também porque nós seres humanos somos maus. Porque Jesus Cristo tem bons ensinamentos para nós vivermos. Por isso é que Ele vai selecionar o seu povo. E o momento é esse. Ainda ninguém deu conta que eu estou a comer. O momento é esse. Ele vai vir buscar o seu povo eleito. Vai vir buscar a sua igreja. Vai conectar com a sua noiva. O noivo. Que é o seu reino. Que ele vai aprovar aqui na terra. Muitos pensam às vezes que noivo
Não pensar que Jesus está gay. Jesus transforma tudo. Mas pronto. Isso também não é meu assunto. Isso não tem nada a ver. Então, meus amados. Como é que foi o dia de hoje? Me explicam ainda. Como é que foi durante o mês de julho? Esse julho não é só um dia tipo de Angola. Um dia, um mês tipo que eu tô aqui a explanar, que é um dia só para Angola, ou tipo um mês, um dia para Portugal, por causa do padre que me fez a cerimônia, ou dos padres, porque são vários, né? Acho que era um elenco, um governo religioso, um governo que organiza o mundo, que estavam em desafios, e até porque Jesus Cristo não é de desafio, por isso é que ele foi para a cruz. Isso para os crentes. Para quem não é crente, pode se afastar. E isso vai ser um grande desafio para o Tribunal Constitucional. Eu estou a dizer, vamos ter um desafio com o Tribunal Constitucional de Angola, e digo mesmo, do mundo. Do mundo. Principalmente para esses países de potência. Mais propriamente, posso dizer também os Estados Unidos, que sentam os 5 países do veto, do poder do veto, que hoje são os G7, né? Assim? Assim. Os G7. Por que digo isso por quê? Porque às vezes fico assim a me perguntar, mas como é possível? Eu fui para o Tribunal Constitucional, já expliquei no primeiro vídeo, mas vou estar sempre a puxar, porque pode ser que há pessoas que não vão ver o primeiro vídeo, vão ver o segundo, às vezes não tem lá conversa, vão ver o terceiro, às vezes assim sucessivamente. Eu fico assim indignada, porque esse é um desafio que foi deixado para trás, que era para estar para frente. Tudo por causa de um pecado de pessoas que nunca souberam governar, que nunca souberam organizar o mundo. E muitas das vezes, quando nós cometemos, o mundo comete contra uns aos outros. E ficam assim a perguntar, a culpa é de Deus. Ah, mas que tipo de Jesus Cristo é esse? Que vê as pessoas a sofrerem, tantos e tantos problemas. E ele está aí tipo, que não vê as coisas. E muitos nem para a igreja vão, nem para nenhum sítio. Uns até são boas pessoas, mas outros também não fazem melhor que Jesus. E pronto, foi assim que começou a nossa história da humanidade, a história da igreja, das religiões, que surgiu depois do cristianismo, a história de Cristo que tinha que vir sobre o profeta Isaías, mas que seria negado. E propriamente veio, aconteceu, na profecia de Zacarias. E uma profecia, que para dizer a verdade, que milhares e milhares de pessoas cumprem. E agora eu me pergunto, milhares e milhares de pessoas cumprem por quê? Por quê? Batizam seus filhos, casam, são batizados. Muitos não podem casar sem se batizarem. E aquela contrariedade entre a igreja e o governo, que é um problema que por causa da escravidão a igreja teve que ceder o poder às outras pessoas que não adoram, mas que não foi assim, porque independentemente da igreja errar, né?
Independentemente da igreja errar, com muitos que não foi só a igreja que errou, os seus líderes, por isso é que houve a revolução de muitas igrejas, quer dizer, sim, de muitas igrejas, até o Vaticano aceitaram a revolução de Martinho Lutero, igrejas, dizem também a igreja da Morvânia, que eu nunca ouvi, que também foi um padre, que é a primeira igreja pentecostalista, igreja da Morvânia, eu lá também nunca ouvi. E enfim. E no meio disso tudo, houve uma reforma, que eu não vou explanar porque é muita conversa, porque a minha conversa propriamente é campanha para as eleições 2027, congresso, que já está acontecendo bem pela... Então também tenho que começar a me preparar, porque esse mês é de todos nós. Esse mês é de todos nós. E eu escolhi mesmo esse dia porque eu já tinha começado em Angola, mas não tinha feito vídeo porque não era o momento. E agora chegou o momento. E se até as pessoas começarem a fazer, vão dizer porque estão a querer denegrir o país, desestabilizar o país está bom, o partido está sempre a ganhar, pronto. Então nós ficamos assim, no silêncio, na paciência, na pacificidade de um bom cidadão, de uma boa cidadã. Mas a verdade não é isso, porque o mundo está inquieto, Angola está inquieto. Então, isso foi um sistema que ficou confuso até hoje, mas que a verdade é que as igrejas continuam no poder. Mas agora eu pergunto, se as igrejas continuam no poder, por que o Tribunal Constitucional de muitos países, vou indicar Angola, não quer, não aceita que se crie um partido, que nem um partido até. Vamos dizer, eu quando vou abrir um partido, não posso dizer muito de partido, eu vou abrir uma instituição do Estado, que na qual eu vou como uma aluna para aprender, para buscar o conhecimentos, né? Mais conhecimentos daquilo que eu não sei. Porque o Tribunal Constitucional, o Tribunal Parlamentar, é para me educar. Eu não estou indo lá mais para reeducar, porque eles são uma instituição que existe, já tem normas. E se não tiver normas, nós vamos trabalhar junto e vamos corrigir o que não está bom e melhorar o que está bom. Mas não é isso que acontece. Quando se fala de Tribunal Constitucional em Angola, e se fala da igreja, os que estão lá para atender vão dizer, aqui não se fala da igreja. Tá bom, aqui não se fala de Jesus. Porque o Estado angolano é um Estado laico. É um Estado separado do Estado. Olha, eu quis abrir um partido ou uma instituição do Estado de trabalho. Não um partido para desafio, mas um partido de trabalho para todos colaborarem. É o que eu quero. Eu não quero discutir com ninguém. Porque esse mundo, as pessoas só querem discutir. Eu não quero, eu não estou aqui para entrar em intrigas com o povo, com as instituições, com o mundo, com os estados. Não. Isso não é o meu lema. Esse não é o meu propósito. Meu propósito é ressurreição, tá vendo? Como eu já disse, meu propósito é buscar o Monte de Sinai, é buscar o Deus de Moisés. É buscar aquele Deus que oferece, que dá, que faz as coisas e é capaz de nos mostrar e nos convencer que aquilo que Ele dá para nós é bom, nos faz bem.
não nos faz mal, não nos traz problemas futuramente. Não nos traz problemas futuramente. Nos dá saúde, nos dá vida. Para mim isso é o mais importante. O resto, para mim, meus irmãos, o resto para mim é conversa. Porque o que eu sei, o que eu já vivi, eu sei o que é viver. Mas muitos vão dizer, mas a Catarina diz sabe o que é viver? O que ela sabe o que é viver? O que é viver com Cristo? Você mesmo inocente. Viver a vida. De saber que você não tem mágoa do outro, não tem problema, não tem inveja, não persegue ninguém. Você tem que se sentir livre para você ser feliz. Porque há pessoas que não se sentem assim. Podem ter bons empregos, podem ter bons cargos, não estão felizes. Podem estar casados, não estão felizes. Casamento desestabiliza. Tem aquelas pessoas que têm casamentos que os casamentos desestabilizam várias e várias vezes. Também desestabiliza a família. Epa, mas são coisas que acontecem na vida. São problemas da natureza. Porque às vezes um está bem, o outro não está bem. Vai acabar por estragar as coisas. Então, acontece. Não temos por que criticar. Mas temos que procurar sempre fazer o melhor. Corrigir para melhorar. Então, eu fico assim a me perguntar. Esse é o meu desafio. Essa é a minha campanha. Para o Tribunal Constitucional e para aquelas outras instituições que aprovaram, né? Porque acredito que nós, os angolanos, não aprovamos isso. Apesar de dizerem que o nosso primeiro presidente não era crente, apesar de dizerem que os nossos reis antepassados não eram crentes, por isso é que foram lá para ensinar, mas não é a verdade. Porque hoje os países que procuraram desestabilizar, que não é a maioria, é uma minoria, porque a igreja também, um grupo foi perseguido e martirizado. Por isso é que nós chegamos hoje, nesse mês muito importante, que eu estou aqui para conversar com os meus manos, minhas manas, meus pais, meus tios, meus irmãos, meus sobrinhos, meus avós, netos. Tudo. Tá vendo? Porque a luta é grande. Parece ser pequena, mas é grande. E para esse reconhecimento acontecer, nós temos que ter memórias. E essas memórias não ficam assim, tipo, muito barato ou muito caro. Mas às vezes são coisas que às vezes as pessoas vão dizer, poxa, mas como é que isso foi possível? Como é que isso aconteceu? É porque é vontade, é propósito do Criador. Não porque depende de nós ou porque nós queremos. Eu, pelo menos, eu estou aqui. Eu não quero, nunca quis. Nunca pensei um dia aparecer aqui assim para falar. Nunca. Eu se vi aqui aparecer, é aparecer para quê? Até posso, né? Pode ser um convite, ou então fazer uma atividade que vou ter que aparecer mesmo. Porque agora é assim. Mas, para dizer a verdade, eu não queria vir aqui falar isso. Por quê? Porque existem governos que são responsáveis para falarem por mim.
E esse é o mês que fala por mim. Por isso é que eu estou a aproveitar. Esse é o mês de julho que fala por mim. Eu também podia falar de outro mês, que é o mês da Metodista, que fala por mim. Podia arranjar também um outro mês, de um outro ano, das Testemunhas de Jeová, que fala por mim. Mas não consigo falar sobre essas igrejas por quê? Porque Deus não permitiu que eu falasse sobre essas igrejas, mas elas estão com a católica. Independentemente das suas divindades espirituais, diferente, mas o Deus é o mesmo, só se diferencia tipo em algumas doutrinas. Eu também devia estar aqui a falar da Testemunha de Jeová. Mas a Testemunha de Jeová falhou também. Mas eu às vezes fico assim a refletir, mas ela... A Testemunha de Jeová falhou por quê? A Testemunha de Jeová fez isso por quê? Trocar o meu nome. Aceitou trocar a minha data. Por quê? Por que ela concordou com isso? Porque até, vamos dizer, ela praticamente... Eles praticamente não trocaram tudo, porque o meu dia, o meu mês está certo. O ano é a hora que eu nasci que foi invertido. Não tem minuto, porque o minuto e a hora é que foram invertidos. Tudo bem, porque aquilo foi invertido como uma espécie de uma oferta ou levar coroações de outras famílias, como muitos países fazem. A Inglaterra faz isso, Estados Unidos faz isso, Espanha faz isso, a Dinamarca faz isso. Então, essa coroação de 1982, que hoje, nessa coroação que eu levo, tipo, já está a caminho de 43 anos, que daqui completará 44 anos. Estão a ver, meus irmãos? Isso tudo para acompanhar a data do aniversário do Agostinho Neto. Agostinho Neto, acredito que vai fazer 104 anos. Acho que é por aí. Vai fazer 104. Então, é um acompanhamento, mas... Infelizmente, esse acompanhamento também já está assim. Já está cruzado. Já não está bem explanado. Pois, agora eu pergunto, por que a Testemunha de Jeová concordou com isso? Ela concorda porque eu tenho um outro documento do Estado, que é na qual que a católica tem, com o nome do meu pai. Já expliquei, nome do meu pai, nome dos meus avós. E a minha mãe só faltaria assinar o nome dela, com o nome dos meus avós, também na parte da minha mãe, que é que a irmã da Testemunha de Jeová não fez, lá no Patrício. No Cazenga, Cuca, outro chamado Tanque Grande, onde aconteceu tudo que ela não fez. Porque o meu pai, na época, como eu já estou a explicar, fez o meu documento sozinho, fez o meu registro sem a minha mãe. Epa, ele tinha poder, e depois é aquela, eu já vos expliquei, que eu nasci no meio de... Aconteceram coisas no momento da gravidez e o meu pai estava um pouco zangado. E com a guerra, aí pronto, aconteceram coisas que não vai dar aqui para começar aqui a explanar. A Testemunha de Jeová, quando me põe com o nome de Catarina, Testemunha de Jeová, quando me põe com o nome de Catarina Domingos, ela não teve coragem de mentir para Deus na totalidade. Ela exclamou, ficou a dar umas conversas para minha mãe, com umas mentiras. Ai, ela me dá um comichão aqui na pata. Meu Deus. Da Jota. Esse sinal aqui é da Jota. Pois. Então. Ela diz para minha mãe o seguinte. Olha, nesse documento que eu tô aqui a fazer, tem uma
que um dia vai trazer sorte. Ela tem uma sorte. Ela explica para minha mãe. E a minha mãe bem inocente, não entende muita coisa, não sabe, ficou toda feliz. Toda contente. Mas pronto. Sem perguntar qual é a sorte, que tipo de sorte é esse que a tua filha... Pronto, ela sabe que é para nascer. Minha filha, vou lhe criar bem, vou lhe educar, mesmo com a minha dificuldade. E ela sempre teve isso. Minha caçula, um dia quando ela crescer, vai me comprar um carro, vai me comprar uma casa. Minha caçula vai me dar isso, vai fazer aquilo. Então, pronto. Ela, quando às vezes ia trabalhar, quando era mais pequena, ela tinha aquela de dizer, eu vou vender gelado da ela. Do bailezão. Ela sempre pegava um dinheirinho, lá, tu aí, tá aqui dinheiro. Me dá um sorte. Lá no tio Daniel, me dá sorte, E eu já, mãe, vamos te dar sorte. Pronto, ela já sabia disso, que os filhos dão sorte, onde ela vai. Então, quando a irmã dela lhe disse isso, ela não perguntou mais nada. Se ela saber que é um documento secreto. Veja como é que as igrejas são perigosas. Mesmo as nossas irmãs da igreja são perigosas. São perigosas. E trabalham no governo. E dizem que não votam, porque estão na política. Agora eu pergunto, quem fez esse trabalho? Onde eles assentam? É a política? Ou então nós temos que começar a se explanar, se explica bem. O que é política? O que é trabalho? Ou o que é uma instituição de Deus? Porque quando vamos começar a dar que aquilo é um trabalho do diabo, e começamos a inverter as histórias, os conflitos no mundo nunca vão acabar, porque as igrejas é que trazem muitos problemas na humanidade. As igrejas trazem muitos problemas porque não querem falar a verdade, não querem ajudar. A verdade é que as igrejas não querem ajudar a humanidade. Muitos não querem falar a verdade. E isso agora é tipo uma espécie de um propósito. Que eu estou a crescer com esse propósito. De você, onde vai todas as igrejas? Não se mete na política, não se mete na política. Mas ela quer trabalho. Porque quando as igrejas, os irmãos da igreja estiverem todos unidos, ninguém vai dizer que é política. Vai dizer, não, esse é um trabalho, isso é uma instituição de Deus. É um templo, até na instituição. Isto é um templo. Ou então isto é um santuário da casa do meu Deus, ou do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então não vamos transformar aquela casa como uma casa satânica, onde vamos receber documentos que nos alimentam a vida. Hein? Pessoas que têm que ir para o campo de trabalho para nos trazer, vamos dizer, tipo petróleo. Antigamente as pessoas só faziam de petróleo. O fogão estava onde? Até vi aquele fogão primo, que eu me recordo, minha mãe, no tio Daniel, nós temos um fogão, primeiro cozíamos no carvão, lenha. Depois tínhamos um tio chamado tio Lourenço, que fazia tipo camas e não sei o que. Ia buscar aquela palha, tipo, não sei se aquilo, não sei se era tambor ou ela também tinha uma boia de palha. Acendiam aquilo, faziam um fogo, metiam em cima tipo daquele tambor ou da lata para cozinhar. Depois os carvões, quando não tem dinheiro, depois aqueles carvões ou lenha. Mas depois começaram a vir as modas do fogão primo. Eu me lembro que a minha mãe pegava, comprava petróleo, metia naquele fogão primo, depois fazia assim, tipo tá a injetar. Aquele petróleo quem trabalha? É a mão do homem, do diabo, ou a mão do homem de Deus? Meus irmãos, quem fez aquele aparelho, aquela máquina do fogão primo? É a mão de Deus, do homem de Deus, a sabedoria de Deus, ou é a sabedoria do diabo? Epa, eu tô a falar isso porque eu vejo que eu tô num mundo que eu nunca pensei que eu estaria aqui. Mas às vezes eu também reflito, se calhar Deus também nunca quis ser o Deus o que Ele é. Que é para nós poder lhe compreender, porque
nós já soubemos que há quem diz, o Deus não tem princípio, não tem fim. Não tem começo. Ele é da eternidade da eternidade. Ele é o alfa e o ômega. Epá, agora eu pergunto, como é que eu vou me criticar? Mas a verdade é que estamos a adorar um Deus, porque nós soubemos que nós temos que ter uma consciência e alcançar esse próprio Deus. Porque nós temos que ter a imagem do Espírito, da vida ou da alma dentro de nós, dentro de cada um de nós. Para nós podermos encontrarmos tudo. Riqueza, saúde e vida longa. Sem isso. E o amor, o entendimento e o conhecimento. Porque sem isso, meus irmãos, esquece. Esquece. Porque até Deus também pode vir nos trazer as coisas assim. Mas Ele sempre vai querer que nós temos que fazer alguma coisa. E podem ser, às vezes, não são coisas pequenas, são coisas simples mesmo. Porque em vez dele também nos trazer tipo peixe que se transforma lá no deserto, aqueles 2 peixes que Jesus Cristo transformou no deserto, que as pessoas falam. Ele também pode vir mesmo falar conosco e nos mandar preparar um fogão primo. Ver a nossa evolução, porque hoje vamos ver que já não temos o fogão primo. Já não temos o fogareiro, as lenhas, porque a ciência aumentou. A ciência cresceu. O ser humano foi se descobrindo. O ser humano foi evoluindo, como dizem. Há quem diz que nós viemos do macaco. Quem garante isso? Mas a verdade é que a evolução do ser humano também foi se desenvolvendo. Mas agora, dizer que viemos também do macaco? Só Cristo. Mas a verdade é que o ser humano sofreu muitas transformações. Acredito que sim. É muitas. Hoje as transformações se vê. Estão a ver como é que está o meu narizinho? Estão a reparar? Tá como? Tá igual de um europeu. Os meus olhos. O meu cabelo. Hoje existem produtos que as nossas mães, nossos avós, nossos avós não usavam para ficar liso. Outros para fazer ficar cacheado. Deus não proíbe. Hoje muitos estão fazendo o quê? Operação para aumentar o tamanho dos narizes. Que é mentira. Conforme nós somos tão vaidosos, e Deus vai nos endireitando para ficar cada vez mais bonito, mais lindo. É a vaidade que o ser humano tem. Mas o ser humano esquece o mais importante. Descobrir o porquê que nós adoecemos. Por que o ser humano tem tantos problemas aqui? De guerra, criar armamentos. Por que o ser humano tem tantos problemas de orgulho, querer governar só para destruir, enquanto ele próprio não se acredita, porque ele tem algo dentro que ele nem consegue se desenvolver. Ele não consegue criar uma bomba própria para ele, para se meter ele próprio, para se destruir. Mas para criar bomba, tá vendo o que está acontecendo no mundo? Para criar bomba, meus irmãos, para os outros, para dificultar a vida dos outros, é bonito. Fazer as famílias dos outros chorarem, perderem seus pais, perderem suas mães, seus irmãos, tudo. Sentem-se orgulhosos, felizes. Assim como eu que estou aqui. Eu não queria estar aqui a recordar coisas, porque
Nunca me interessei com isso, nunca. E houveram muitas e muitas pessoas que tentaram dizer, tu estás fechada, tu não sabes nada. Olha, se calhar foi Deus, não foi a Igreja Católica, foi Deus. Que nunca quis que eu recordasse muita coisa para depois vir aqui vos explicar. Se calhar foi Deus, mas pronto, chegou o momento. Chegou o momento, e o momento é esse. Fazer o quê? Fazer o quê? Estamos a querer tanta coisa para transformar o nosso corpo. Mas o mais importante para a vida do outro, das famílias dos outros, os que governam, não conseguem. Porque eles pensam que a família dos outros não é importante. Porque eles pensam que a família dos outros, por não terem um título de governo, de serem tipo um presidente, serem um rei, não são importantes. Mas olha eles também onde é que eles vão parar com as suas famílias. De geração em geração. De mudança. Mas choram também, eles também têm sentimentos, mas não melhoram. Não querem melhorar por quê? Não querem melhorar por quê? Qual é o problema? Mas o maior problema está para aqueles que dizem que acreditam em... Olha, aqui está escrito Jesus Cristo, o Rei. Porque esse Rei é que manda tudo isso aqui que move. Tudo isso que está aqui a falar. Isso que move. Eu, às vezes, fico assim a me perguntar. Olha, hoje me deram um presente na igreja. Vamos ver. Viram? Ok. Recebi da igreja. Hoje eu fui para a igreja. Já vos disse onde é que eu estou. De momento. Porque estou chateada com a igreja católica. Estou chateada com a igreja católica. Mesmo aqui em Portugal, também estou chateada. Porque eles não aceitam não aceitaram o meu documento da idade do milho. Porque tem lá uma observação. Que dizem que eles fazem confusão. Não está a fazer confusão. Não está a fazer confusão é porque o internacionalismo não está a funcionar. Os acordos não estão a funcionar até nas igrejas. Mas isso é incrível. Como é que o mundo cristão não se conhece em Jesus Cristo? Olha, eu bato palma nos Emirados Árabes Unidos. Esse sim. Respeitam bem o profeta. Mas o cristianismo que acredita. Falam de São Pedro. Olha, eu estou aqui atrás de uma igreja. São Pedro. Dizem que conheceram São Pedro. Os 12 discípulos que andaram de país em país a pregarem. Que falam de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Não conseguem reunir a verdade. Aprovam leis que aborrecem Jesus Cristo. Os Emirados Unidos estão aí. Independentemente das leis que eles têm ou que eles fazem, eles... Olha. Respeito. Isso tem que acontecer. Isso, a partir de hoje, a partir desse mês eu vou decretar que tem que começar a acontecer para o mundo cristão, os que acreditam em Jesus Cristo. Separar, fazer um mundo onde só falam de Jesus Cristo. Obedecer à vontade de Cristo. Porque muitos pensam que obedecer à vontade de Jesus Cristo é esperar que ele venha. Vou se sujar, vou aborrecer a Catarina, vou abusar, vou roubar as coisas da Catarina, vou invadir a casa da Catarina, vou estragar tudo da Catarina, porque a Catarina não tem poder. E mesmo assim eu vou para a igreja. Vou pedir ajuda no padre.
padre não vai poder fazer nada, eu que estou no governo, o padre vai fazer o quê? Se o Estado angolano é um Estado laico. Eu vou destruir tudo da Catarina. Mas eu vou na igreja, vou pedir bênção. Vou ir pedir bênção no padre. Vou ir pedir bênção no pastor. Vou ir pedir bênção no bispo. Vou ir pedir bênção no apóstolo. A igreja que chamou de apóstolo. Vou ir pedir bênção no profeta. E a Catarina não vai fazer nada. Olha só. Que bonito, né? Estamos à espera de Jesus Cristo. Estamos à espera de Jesus Cristo. E até uns vão dizer assim, mas está escrito. Eu já vi pessoas a falarem isso, pastores, muita gente aqui na internet, não só na internet, mesmo na igreja. Está escrito. Ele então não está na pobreza, não está lhe faltar um pão, mas ele acha que o outro passa fome, lhe faltar um teto. É normal, porque Deus disse mesmo que no mundo tem que haver pobres e ricos. É verdade. Isso é verdade. Meus irmãos, Tribunal Constitucional vão me desculpar. Vão me desculpar. Porque eu nasci de Cristo. Eu não nasci só do homem. Eu nasci do Espírito. A Bíblia diz que quem é do Espírito é do Espírito, quem é da carne é da carne. E o Espírito é que vivifica isso. Porque quem não acredita isso, vamos ver o que está acontecendo agora todos os dias. E por muitos não acreditarem em Cristo, não crerem no Espírito Santo, por isso é que nós estamos a adoecer, estamos a ver guerras. Porque Deus já está a falar, não é da agora. Deus já fala comigo desde criança. Muitos não vão acreditar. Eu já vi casa ser transformada, não vão acreditar. Espírito Santo já vinha falar comigo, me dava sinal na minha pata aqui. Espírito Santo fala. Meus irmãos, Deus, Ele só não quer destruir esse mundo ainda porque Ele tem misericórdia, Ele nos ama muito. Nós somos uma espécie tão amada. Nós somos tão amados. Mas ninguém quer. É triste. É muito triste. Temos só toda hora a ver problema dali, problema dali. Aí o mundo tá assim. Mas vê só conforme Deus nos fez. Vê só esse corpo. Há quem gosta mesmo de se enfrentar. Quando tá saindo lá. Brinco, menina. Batom. Lápis. Sobrancelha. Os homens, corte. Toda assim direita. Gravata. Fato. Quero meter essa imagem bem apresentada. O perfume. Ver a calça, se tá justa, bem direitinha, bem reta. Aquele sapato. Antigamente estava na moda as texanas. Já viram aquelas texanas antigas, aqueles bicos lá? Você veja aqueles bicos, então, se aqueles paparão. Você às vezes não entendia. Eu falei, como é que é isso? Prontos. Pra quê? Pra sair bem apresentado. Mas tá mesmo só se apresentar, mesmo só ficar bonito para destruir a vida do outro. Quer dizer, ele tá todo bonito à frente, mas aqui tá bem podre. Tá saindo onde ele tá cheio de maldade, cheio de raiva. Enfim, Tribunal Constitucional. É só para dizer que, independentemente de vocês não aceitarem um partido do povo cristão, eu não ia criar um partido tipo para uma igreja. Eu não quero criar um partido para uma igreja, porque assim, existem várias igrejas, várias denominações, existem várias cerimônias de cada igreja. A católica tem uma cerimônia, a Assembleia de Deus tem outra cerimônia.
E mesmo independentemente de muitas igrejas terem a mesma cerimônia, não se conhecem. Os batismos não conhecem. Eu sei que a Assembleia de Deus, Universal, Maná, Mundial, enfim, essas igrejas professam tipo o mesmo espírito. Na hora de orar, é aquela, sai, de orar, de expulsar em nome de Jesus, eu não sei o que, não sei o que. Falam muito de prosperidade, que a pessoa tem que ir buscar, tem que ter, você tem que acreditar, tem que buscar, você tem que lutar, você tem que ir para a guerra, irmão. Você tem que fazer desafio. Você não pode dormir, você tem que dar tudo daquilo que você... Mas eu pergunto, então se a doutrina é a mesma, o batismo é o mesmo de Jesus Cristo, que todo mundo passa sobre as águas, por que quando o irmão acha que epa, não estou me sentindo bem aí, às vezes aí não tem louvor, e o irmão gosta muito de louvor. Epa, às vezes, vamos dizer que às vezes aí, epa, aí os irmãos gostam muito de orar assim, sai, vai. Eu não quero que me oram assim, me segura toda hora na cabeça, sai, em nome de Jesus. E, quem não quero? Quero ir embora numa igreja. Tipo, desde os santos dos últimos dias, você chega lá, ora, ninguém te pega na cabeça, em nome de Jesus. Não quero. Mudou o espírito, tá cansado. Isso já é problema que tem que lhe trocar de batismo. Por isso eu nunca aceitei me batizar numa igreja. E nem por isso, é porque eu quando fui para a católica, gostei mesmo da cerimônia da católica, de ação de graça, de dançar. Porque eu cresci mesmo dançarina. Cresci mesmo assim desde pequena. Parei de dançar já quando minha mãe começou a se meter na igreja da Testemunha de Jeová. Depois fui para na casa da minha tia, enfim. E foram acontecendo os meus problemas. Tá vendo? E pronto. Mas eu pergunto, onde é que falta de Jesus Cristo nessas doutrinas? Que tem que se bater 2, 3 vezes. Se o batismo é único, Jesus Cristo foi batizado uma vez. E ele diz que a pessoa só tem que se arrepender, mais nada, porque a água... Acho que a água não resolve nada, porque se a água resolvesse... Meus irmãos, nós tomamos banho todos os dias. Hoje eu ouvi uma irmã que disse que por dia toma banho 3 vezes. É normal. Há quem toma banho 3, 4, 5, 6 vezes. Se o banho transformasse a nossa vida, epa, eu faria o mesmo. Mas como eu tô vendo que não está transformando, estamos cada vez pior. Eu fico com o meu batismo de bebê. Fico com o meu batismo que me fizeram no caixadinha de confirmação de novo. E porque ele já nem estava para me batizar. Por isso é que ele estava chamando a família dos meus pais. Vai entender? Porque ele conheceu aquilo que foi feito lá anterior, mas prontos, a menina não sabe, era bebê, muitos vão criticar. Por isso é que Jesus Cristo disse, não se batiza de bebê. E você que batiza 2, 3, 4, 5, 6 vezes uma pessoa. A pessoa não sabia que vai se batizar e que é remissão dos pecados, não sabia. Vai querer criticar com o meu, que o padre errou. E você quantas vezes está errado? Isso só é para chamar atenção para aqueles que votam, para aqueles que votam para os partidos também. Porque o Tribunal Constitucional não quer um partido cristão. E eu não ia fazer um partido cristão. Eu ia abrir um partido ou uma instituição ou um templo de Deus. Porque eu sou de Deus. Eu tenho a vida de Deus. Eu não sou tipo Jesus Cristo que quando subiu para a cruz, que quando veio na terra, ele já sabia que ele pode ser martirizado. Que ele disse, vocês não ouviram o que foi dito no passado? Que vocês podem derrubar esse corpo, que depois de 3 dias ele vai ressurgir. Vai ressurgir? E ressurgiu. Porque ele sabia onde ele vai, como é que ele vai, como é que ele veio, como é que ele vai voltar. É um mistério que para nós aqui vai ser um pouco difícil alcançar. Porque nós aqui estamos endurecidos. Nosso corpo está rijo, a mente, o espírito está pesado.
Não temos orgulho da vida, de fazer crescer a vida. Temos orgulho de outras coisas. Coisas passageiras. Isso é doloroso. Isso é para o Tribunal Constitucional. E ainda não é para os partidos. Mas está junto, porque os partidos é que fazem as leis para o tribunal. O nosso tribunal está sob tutela do MPLA. Eu queria fazer um partido, por quê? Religioso, Tribunal Constitucional. Eu queria fazer um partido como se fosse um movimento de várias igrejas. Sabes por quê? Porque o MPLA, quando chegar a campanha eleitoral, os que dizem que não se metem na política, o que é que eles vão fazer? Meu Deus, vão ir votar. Mas agora estou a dizer que para o Tribunal Constitucional, para decretar que próximo ano essas igrejas ninguém pode votar. Ninguém vota. Ninguém vota. Eu sou assim. Não é porque... Não sei se estou a ser arrogante, vão me desculpar. Se estou a ser dura. Meus irmãos, muito sinceramente, peço desculpa. Me explicam mais ou menos como é que eu posso me explanar. Como é que eu posso me apresentar com mais calma. Ou então mais serenidade. Como é que eu posso ser mais franca? Mas isso também é para os Estados Unidos. O comunismo que está lá, que não deixou as igrejas, que veio implementar esse Estado laico. Porque lá nos Estados Unidos sentam as potências. As potências que depois não se entendem. E é nos Estados Unidos que surgiu lá também muitas igrejas. E em África não estão a ajudar quase nada. Em Angola não estão a ajudar quase nada. E agora estamos todos... Eu vou pedir que Portugal, fazendo uma estatística de quantos angolanos estão aqui em Portugal. E quantos estão lá em Angola. Epá, vão me desculpar, mas eu estou a pedir o Tribunal Constitucional, a CNE, vai me tomar essa responsabilidade. Estou a pedir à CNE portuguesa, que já não apoia o MPLA, a CNE brasileira, Estados Unidos, Rússia, não sei se a Índia, como dizem muitos, também vão para a Índia, Espanha, França, Dinamarca, olha, China. Eu mesmo estou a decretar, eu sou assim. A minha mãe diz que eu sou assim desde pequena. Até o meu irmão também diz que eu sou assim. Não, tipo, porque, tipo, eu estou a querer, tipo, denigrir, mas é porque o sofrimento está cada vez pior. E nós estamos a perder a nossa identidade. E não só a nossa identidade, porque eu estou a falar uma identidade religiosa. Que é o bom espírito de boa convivência. Porque Jesus Cristo já foi crucificado atrás. E esses que crucificaram continuam a trabalhar. Mas os que seguiram, os seus discípulos também estão a trabalhar. Para não denegrirem a imagem de Cristo, a cruz. Porque na cruz há vida. Jesus Cristo na cruz não morreu, entregou o Espírito para o Pai. Eu não vou falar aqui de capítulos, porque muitos vão falar, ela está a fazer campanha da Bíblia Sagrada. Ela está a fazer campanha de Jesus Cristo. Não estou a fazer campanha de Jesus Cristo. Estou a fazer campanha da vida, do Espírito Santo. Isso. O sopro. Que me dá vida. Que dá vida a todo mundo. E é isso que dá vida a todo mundo. Que muitos não estão a perceber.
que vão votar para aprovarem leis que depois nos trazem problemas. E muitas das vezes até não é porque vão votar, porque eles vão votar para aprovarem leis, é porque acreditam nos partidos, nos membros. Vão falar, depois chegar no fim. Desculpa, não cumprem. Não cumprem. E as igrejas também não cumprem. Meus irmãos, onde é que já se viu uma igreja? Todo mundo gosta de casar. Quem que não gosta de festa? Até vou dizer, tipo, há quem gosta de casar. Às vezes não é só casar, às vezes é uma festa. Eles sabem, não, epa, vou festar com a minha mulher. Às vezes é quem fala, há homens que falam, não gosto de casar. Mas a minha mulher, como gosta muito de meter vestido para aparecerem. Vou casar com ela. Vou lhe dar essa festa. Muitos falam assim, mas muitos estão a casar porque sabem que é o quê? Alguém pode me responder no comentário. O casamento é o quê? Tem a ver? O que é o casamento? Mas vamos ver, o casamento é vida. O casamento é amor. Né? Um com o outro, as pessoas vão se amar e vão se gostar. Mas ultimamente, às vezes, há casamentos que já não está assim. Depois, muitas das vezes, dá certo, como também pode não dar certo, vamos com amor e pá. São coisas que acontecem na vida. Mas eu fico totalmente indignada em algumas igrejas que eu passei. Meus irmãos, como é que é possível um templo de Deus faz casamento? Hein? Ele casa, põe um anel, faz o casamento, mas aquele casamento não é aprovado. O casamento aprovado é o casamento da conservatória. Vocês vejam só. Mas isso começou quando? Porque no livro de Moisés não diz isso. No livro de Moisés tem vários tipos. Quer dizer, eu vou dizer tipo, são dois. Tem aquele casamento que você pode chamar o pastor na tua casa, porque quem não quer ir para a igreja. Você pode fazer o casamento na tua casa. Faz a cerimônia na tua casa. E tem um casamento que você pode ir para a igreja. E temos mais aquele que é a evangelização. Que quando às vezes a irmã não vai para a igreja com o marido, então os pastores têm que se deslocar para as casas. Ou muitas das vezes chamar o marido, às vezes o marido não vai querer ir, mas ele vai ter que fazer, ele vai ter que se obrigar a fazer uma visita, nem que for para dar uma benção. Agora, se ele te dá corrida, ali, meu irmão, você sacou da tua roupa. Porque o Senhor lhe deu corrida no pastor. Mas você pode fazer o casamento simples para evitar conflitos no mundo, problemas. Mas há quem não quer isso. Que ele mesmo só esperar que a irmã vai na igreja. E quando vai para a igreja, também não reconhece. Concordam comigo? Estamos juntos. Vão concordar o casamento do homem que não acredita em Deus, que não reserva os bens do casamento, que não controla mesmo nada, porque ele não vai lhe importar quanto o homem vai ter, quantas mulheres ele vai querer casar, porque temos a procuração, temos o casamento da igreja, tem o casamento da conservatória. Esse casamento da conservatória ultimamente tem que ter muita sorte. Eu já vi muita gente a chorar, casaram com comunhões de bens, marido passou procuração na outra. Mas a verdade está onde? Mulher te fez que às vezes a mulher não lhe fez nada dentro de casa. Às vezes há quem faz. E desculpa, acho que estou a passar dos limites. Vão me perdoar. Mas a verdade é que muitas no lar erram. Eu estou aqui, a minha mãe errou. Mas não estou para falar da minha mãe. Tá bom? E prontos. Passam procurações para as mulheres, deixam os filhos abandonados. Uns até também, às vezes, mesmo que não têm filho. Mas a mulher trabalhou, deu cabedale. Às vezes, não tinham nada, começaram tudo. Depois de eu começar a fazer as coisas, devendo as coisas, não quero. Só porque ele é o homem. Vamos fazer a vontade dele. Igreja está onde para resolver? Governo está onde? Fica assim. É só lutar. Em Angola, então, os tribunais lá.
Conservatória. Quem vai te resolver? União de facto. Até eles nem conhecem isso. Nem conhecem. Mas se falar que é de namorada na embaixada portuguesa ou noutra embaixada para fazer documento para viajar. Oh, casamento para ganhar dinheiro, para ter nacionalidade portuguesa. É rápido. Mas a verdade está onde? Então, este é o meu propósito. Este é o meu propósito. E acho que é propósito de muita gente. Organizar as famílias. Não só em Angola. No mundo. Eu não posso falar para Angola porque eu vou receber. Nós vamos receber instituições internacionais que vão querer trabalhar conosco. E nós vamos dizer, a nossa lei é assim. E quando nós temos que ir para Portugal, também é assim nos serviços diplomáticos. Temos que saber interagir os acordos, porque se não estivermos juntos, nunca vamos dar certo. Estás a ver Portugal e Angola? Os problemas. Muitos pensam que Portugal não deu certo. Nas guerras de José Eduardo e Jonas Savimbi, na guerra do Dr. Antônio Agostinho Neto, não deu certo. Portugal deu certo. Por isso é que eu estou aqui. Portugal deu certo. Mas como estão sempre a silenciar pessoas, para falar mentira, só para trazer problema, fazer com que muitos ficam a faltar respeito em muitos líderes. Eu já ouvia chamarem nomes tão feios em nossos líderes, que às vezes quando eu vejo, às vezes só choro, fico triste, às vezes desligo, vou dormir. Ou então vou pegar outra coisa, vou fazer outro tipo de atividade. Porque não está a ser possível. Prontos. Mas eu pergunto, afinal, se o Tribunal Constitucional não quer uma igreja ou uma instituição que eu vou criar, por que querem os partidos que lhes votam? Vou decretar mais uma vez. Tribunal Constitucional. Dessa vez não pode haver mentira. As igrejas, dessa vez, vocês não podem mentir. Vocês não podem sair de casa. Vocês têm que obedecer a palavra. Porque o Tribunal Constitucional não quer igreja. Estão a entender? O Tribunal Constitucional não quer o povo de Deus. Quem é de Deus não vai votar nenhum partido que existe em Angola, começando em Angola. Vão me desculpar o meu tom. Desculpa. Mas estou cansada. Eu não queria lembrar muita coisa. Eu não queria lembrar. Mas eu fui obrigada a seguir vídeos e vídeos e vídeos. Eu não queria saber. O partido do MPLA, o partido do MPLA em Angola, era um partido dividido, um que quer igreja, outro que não quer igreja. E o que ganhou é o que nunca quer igreja, que está fazendo o Estado laico. Porque aqui em Portugal tem igreja. Independentemente da igreja católica, está aqui assim, tipo, invisível. Eles acreditam em Deus. Respeitam. Tem bispos no parlamento. E quem lidera não é a igreja, quem lidera são os filhos. Porque há padres, há pastores que não têm tempo para se meterem aqui, para aqui a falar. É vida que eles têm. E eu fui selecionada para isso, porque olha, eu quis seguir vida cristã, mas andaram também a me balançar, vai daqui, vai daqui. Eu já vos disse no outro vídeo que eu passei mal para estudar. Passei bem mal, girei. Eu queria fazer medicina.
Havia um sobrinho do Mendes de Carvalho, irmão da minha irmã da igreja, da Assembleia de Deus. Aquele moço lá roçou no largo das escolas para me pedir ajuda. Eu também rocei até o ponto que eu fui parar no ICRA. Segurança tá me chotar. Segurança tá me chotar. Segurança não me quero. Porque o partido do MPLA tá dividido, tá decretado. Na França tem igreja. Na Espanha tem igreja. Inglaterra tem igreja. O que é que se passa em Angola? Qual é a diferença? E o mais importante eu vou vos dizer é que nós vamos fazer ele de separar. Eu não preciso de ser separatista, não tenho orgulho para isso. Não tenho coração para isso. E porque eu vou seguir os meus pais espirituais? Primeiro quem me fez o documento foi o meu pai. Porque o meu pai recebeu uma liderança de pastor. Também foi batizado. Foi criado numa instituição religiosa, que era a igreja, que é a escola, tudo ao mesmo tempo. Ele fez o mesmo e entregou a mim. E graças a Deus fui representada. Então, eu tenho que seguir a ordem dos meus pais espiritual. Tenho que seguir a ordem do meu pai carnal, que me instruiu espiritualmente. Por isso é que eu estou aqui. Por isso é que eu estou aqui. Estou mesmo a decretar. Igreja Católica, Igreja dos Remédios. Frei Miguel, que anda a discutir quase sempre com João Lourenço porque não lhe dá dinheiro. Não tá lhe dá dinheiro. Uma vez Frei Miguel não fez meu documento. Porque tem problema com a casa do presidente. Vocês estão a perceber? O meu documento está nos 3As para ter bilhete. Não tenho bilhete, não me deram. Então me falar viaja, vai para Portugal. Esse é governo. Mas que tipo de governo é esse? Que eu não tenho nada a ver. Eu nunca me impus. Então o partido até bilhete me impede. Então é porque o partido do MPLA está dividido. Sempre esteve dividido. E agora com esses problemas que existem, que eu quero tentar corrigir, eu vou corrigir em nome de Jesus Cristo. Eu quero corrigir em nome de Jesus Cristo. Estou a determinar. Então eu quero trazer mesmo a igreja dos meus pais. Quero trazer a liderança dos meus pais. Por isso é que eu estou aqui a decretar mesmo. Tribunal Constitucional. Estás a pega comigo. Só se não existe um Deus nessa terra. O teu partido, que está dividido, que ignorou o partido religioso, que acabaram e silenciaram, acho que terminamos, porque eu estou aqui a falar a verdade, eu estou a falar para o mundo. Estou a falar para o mundo. Quem é da igreja não vai votar. Não pode votar. A metodista não pode votar. Testemunha de Jeová já não vota. Oferece voto. Não pode oferecer voto para nenhum partido de Angola. Não podem. Igreja Maná não pode votar. Assembleia de Deus não vão sair para votar. Igreja Universal não pode sair para votar. Nenhum filho dessas igrejas podem sair. Igreja Católica, ninguém pode sair. Todos que sentam no governo, todos. E vamos fazer uma estatística, vamos dizer que eu estou a querer controlar. Porque dentro do governo tem muita gente religiosa que dá voto no MPLA. E por que o tribunal não aceita? Porque quem deu essa... Eu quero saber quem deu essa ordem. Se todos estão no governo a trabalhar. Para destruir mesmo só o povo. Quer dizer, vão votar e depois não cumprem. E Estado laico. Se é Estado laico, a igreja não pode sair. Vão me desculpar. Eu já tinha decretado isso em 2017. Porque eu só pedi força do poder do Espírito. Porque eu não entendia nada. Mas agora eu estou a falar.
Igreja do Papá Simão não pode votar. Essas igrejas estão em Angola. Igreja do Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não podem votar. Menorá não pode votar. Promessa. Tem boa de igreja de promessa, mas já não conheço muito. Não voto. Não, vocês não podem sair. Vão atualizar o cartão eleitoral. Mas ninguém vai sair porque o Tribunal Constitucional nunca vos quis. Então, meus irmãos, temos que renovar Angola. Nós estamos na ressurreição. Nós estamos numa independência da espiga de milho. A espiga de milho, o povo quando foi liberto, foi no 3º mês que saíram do Egito para irem receber a lei de Deus, não para ir receber a lei do homem. Não para ir fazer a vontade do homem, mas sim do Espírito. Então, meus caros, é ali onde vamos começar. Ninguém sai. Não vamos ficar equivocados. Deus, quando criou o céu e a terra, fez em 6 dias. Outro emblema. Moisés, quando foi que é para ir receber a lei no Monte de Sinai, fez 6 dias de purificação. Quem está comigo? Deus, quando mandou instituir os seus filhos para trabalharem no seu templo, das suas instituições, mandou pregar 2 pedras. Símbolo das 12 tribos de Israel. Aqui 6, aqui 6. Olha, tá aqui o 6. Ainda tem mais. Hoje é dia 26. O 6 é um dia de purificação. É um dia de trabalho secreto. Naquela época, quem tivesse doente, leva quantos dias de purificação? 6. História de Miriam. 6. Naamã, quantos banhos lhe mandaram se molhar no Rio Jordão? Quantos? Foi 6. No 7º, tá limpo. Quer dizer, o 7º sempre é o 7º da limpeza, mas o 6 é o sagrado. É o segredo. Então, não vamos ignorar o 6. Esse é um símbolo muito poder. É um número com muito poder. Não brincam. Não brinquem, meus irmãos. Não brinquem. A coisa para Angola não tá fácil. Eu não quero ficar no full time da França. Eu quero ficar morando no Rabino que apareceu. Mas Rabino, os full time só aparecem no Rabino, os presidentes, porque... Epá, eu tô aqui. Assim, tive que acender a lâmpada. Mas acho que já falei muito. Meus irmãos, eu os amo. Eu sei que vocês me amam. E a Igreja Metodista recebeu uma missão. Essa missão tá com o vosso filho, Minguito. Há uma secreta no Quina X. Quando chegaram lá dos Estados Unidos, foram lá. Dizem que em 1985. Eu agora não sei em que ano que o professor Minguito foi batizado. Não sei. Mas ele foi meu professor, ele diz que a história chega... Ele diz que nasceu lá, foi batizado lá, os pais casaram lá. E receberam a missão de controlar o patrimônio de terra. Principalmente os petróleos. Mas é assim. Petróleo não é nada, porque ele até nunca se envaideceu. É uma pessoa tão simples, a família é tão simples. Já não conheço muito bem a família dele. Só conheço ele porque ele é que me aparece, essa família.
Já não lembro. Porque até por acaso, quando eu era criança, às vezes ia para lá, mas não lembro muito bem. Ele foi batizado lá. Ele diz que foi batizado aqui. A igreja chegou... Dizem que a igreja chegou aqui em 1985. Agora eu não sei em que ano é que ele foi batizado. Não faço ideia, mas a verdade é que ele foi meu professor. E ele está na secreta. A igreja metodista ficou como guardião da história do presidente Dr. Antônio Agostinho Neto, e não só, do Jonas Manuel Sidônio Savimbi, para fazer o cumprimento da lei dos reis, ou da lei de providência de famílias. Porque acho que muitas pessoas não estão a poder falar, mas tem pessoas que sabem dessa história. Porque a lei está ali, porque você vê que o próprio MPLA já fez a lei das famílias dos herdeiros. Foi publicado na televisão, falava, fizeram 4.000 famílias do Estado. Incluído eu estive lá porque não me deixaram votar. Eu nem atualizei cartão eleitoral, eles têm todo o meu sistema. Você ver? Eu nem atualizei medicina, minha querida. Tu pode sair, não é preciso você entrar aqui para atualizar o bilhete. Tá vendo? Porque mesmo se o povo não atualizar o cartão eleitoral, o MPLA sabe, ele controla tudo, a CNE. Isso é só tudo uma fantochada, como fala o Mário Soares. Isso é tudo cambada de fantoches. Vão me desculpar, porque nem todos no MPLA são maus. Porque eu sei que o grupo da igreja, o grupo do bem também tá lá, por isso é que eu tô aqui a falar. Mas já não vou prolongar muito. A próxima vez, no próximo vídeo, eu vos amo. Vão me desculpar se eu me alterei. O próximo vídeo, eu vou falar de 2008, da campanha das eleições de 2008, que na qual eu participei nas eleições. E para dizer que eu sei que naquela época José Eduardo dos Santos não era bem aceito, e ainda estava bem acarinhado, eu me recordo. Ele se conseguisse mesmo colaborar, não sei o que é que faltou, eu não posso dizer também, não sei. Não sei. Só ele é que sabe, a família sabe explicar onde é que houve o erro. Eu também não estou aqui para criticar ninguém. O que eu quero é que a nossa vida do povo, o país, anda, desenvolve. Caminha mesmo para frente, vamos desenvolver. Vamos ver se Deus aparece para nós e evitar esses problemas de mágoas, transtornos de família em família, criticar dali, ofensa daqui, da lá, como às vezes acontece. Isso para mim é muito triste. Ver o mundo assim. E nós, bonitos que somos, vê só, conforme nós somos, como é que Deus nos desenha, vê só. Há quem tá, olha, há quem tá metendo lado assim. Há quem tá aumentando. Há quem tá aumentando lábio. Há quem tá, sobrancelha também tá tatuar. Esses cabelinhos aqui, há quem tá diminuir. Então, não sei como é que eles estão a fazer. Meus irmãos, vamos acreditar em Deus. As igrejas. Eu não falei da Adventista do sétimo dia, né? Não vai votar. Tribunal Constitucional não vos quer. Ninguém. Então, se vocês não falam de política, mas têm trabalho, votam, por que o tribunal não aceita? Só pelo simples fato de vocês sentarem na carteira para mentir o povo? Acabou. Porque se vocês votarem em 2027, eu não sei o que os ativistas vão fazer. Estou mesmo a dizer. Eu estou aqui para ajudar os meus irmãos. Estou aqui para ajudar o país, não só Angola, mas o mundo. Mas principalmente mesmo Angola, África. África também tem... Olá. Minhas irmãs, nós temos muitos problemas. Uma vez andei na linha de Sintra. Olha, eu fiquei tão regozijada porque me deram cadeira para sentar. E, olha, eu falei, poça, as pessoas tipo, não sei o que está a se passar.
Uma nossa irmã de Cabo Verde levantou para me dar cadeira. Isso não é pouca coisa. Olha, eu até fiquei envergonhada. Era minha mãe velha. Eu me senti, eu não queria sentar, mas ela me disse, senta. Ela gritou no comboio, na linha de Sintra. Ela me disse, senta. E não só aqui em Portugal. Já me aconteceu no autocarro, em Angola. Eu a caminho de Viana. Foi tratar do assunto do meu terreno. Um tio também começou a falar, já me aconteceu tipo dois. O tio me deu cadeira, me disse, filha, senta. Começaram a falar dos problemas de Angola. Olha, isso não é fácil. Isso não é fácil. Eu não sei o que o MPLA pensa da vida do povo. Onde é que não meteu os bens? Mas o próximo vídeo, também não vou falar muito. Vou falar um pouquinho do que eu sei. Porque eu não sei onde é que estão os dinheiros que estão aí, que fizeram o Cabingano, o nosso Manuel Cabingano, que fez aí, que lhe mandaram, que é para ele andar do mundo em mundo, para ver onde é que foram os dinheiros congelados. E pronto. E assim, meus irmãos, estava a falar do 2008, que eu não sei o que é que se passou. O nosso caríssimo presidente amado José Eduardo dos Santos, eu acredito que ele votou em 2008, mas com um propósito que ele tinha dentro do MPLA. Ele tinha um propósito para cumprir. E estava a ser chamado. E mais uma vez eu fui chamada, porque lá na Multiperfil, as pessoas não queriam que eu trabalhasse como delegada de lista, não queriam que eu sentasse num cargo qualquer, mas eu estava a dizer, eu não vim pedir aqui grande coisa, eu também só quero trabalhar para ganhar um dinheirinho, eu não quero muita coisa, mas lá estavam a se complicar, eles queriam me dizer alguma coisa, porque eles viram mesmo que existe um documento que Angola não está funcionando, julgados menores da paz. E eu já descobri, sabe aonde? Não é hoje, já há anos. Há 2 ou 3 anos. Estou vendo no 1º de maio. Há um comitê atrás. No 1º de maio, há um comitê. Eu fui para lá saber dos julgados menores da paz. Eles disseram que existe. Mas com o MPLA não vai funcionar. E sabe o que eles me disseram? Vai para Mutamba, procura o departamento dos escritores do ABC. Para que tem que ser só o ABC que tem que resolver isso? O MPLA não resolve, por quê? O que é que se passa? Qual é o problema? Que acabaram com a lei dos julgados menores. Para você ver onde é que está o problema do MPLA e dos outros partidos que não falam a verdade. Porque esse problema não é só do MPLA. Até da própria UNITA, que está lá incluído, que tentou defender e não conseguiu, quando ele fala, há 17 anos que nós recebemos a lei REP. Quem conhece esse vídeo anda aí a rolar lá. Que é uma lei que permite, uma lei que foi decretada de reis, que foi aprovado, que o Agostinho Neto estava para reorganizar, porque está aprovado na lei constitucional do primeiro presidente, que era para se organizar esse sistema, já disse da outra vez, internacionalmente e culturalmente. Aproveitar o que é bom e o que não é bom lá. Vamos ver o que podemos corrigir, tentar melhorar. O que não dá mesmo tem que se deitar fora. Não dá, não dá. E então o partido lá em 2008, os membros do partido começaram a decretar, dizer que eu tinha que trabalhar na CNE. Mas eu fiquei assim, eu tenho que trabalhar na CNE para fazer o quê? Você virou... Em 2018, como é que eu era? Quem era eu naquela época? E agora também não sou nada. Mas eu falei, mas esses tios estão a fazer o quê? Olha, eles quase que se batiam lá na sala. E eu só fui no MPLA porque eu estava fazendo curso de ciência política. Se bem que a minha mãe disse que me nasceram política.
Eu já participei de congressos do MPLA. Lá no Futungo. Já fui. Com Altino. Já fui, já participei. E eles se sentiram muito tristes. Sabes por quê? Porque o MPLA está dividido. E afinal de contas eu descobri, só que eu nunca quis divulgar, mas eu dei conta disso lá no MPLA, que o MPLA não é um partido. O MPLA tem membros dentro do MPLA que ele não paga. Porque o MPLA não é um partido do trabalho, por isso é que estamos a sofrer. MPLA. O Agostinho te diz que é um partido do trabalho, mas eles não dizem que o MPLA é um partido do trabalho. O MPLA lhe põe no poder. Eu presenciei isso. E os outros que não querem que se trata mesmo da verdade. Não querem que faz o sistema do comunismo. Lamentavam todos os dias na minha presença. Eu via, ninguém me contou. Então José Eduardo, com os seus membros, o seu conselho, era chamado. Os outros estavam a chamar, queriam melhoria no partido. Para acabar com aquele sistema da CNE. Começar só a dar, enquanto as coisas não melhoram, não estão a aprovar as leis que tem que se aprovar. Continua sempre o MPLA ganhar. E não tem uma decisão diretamente da CNE de verdade, que organiza os outros. Isso foi em 2008. Mas pronto. Porque eles também não estavam dizendo não, que eu tenho... Não, ela vai ocupar lugar, ou porque ela tem um... Não, eles só queriam mesmo que eu tenho que ocupar o lugar na CNE. Mas eu também para ocupar o lugar da CNE. Vê só como é que eles estavam a me preparar. Tipo, quando eu era criança no Casenga, quando eu mora sentado no barro. Mas isso é para os portugueses aprenderem. Principalmente para o secretário Durão Barroso. Principalmente para os nossos líderes. Mas também para os internacionais que fazem as leis para depois mentirem. Agora eu não sei o que se passou. A verdade é que eu não fui depois da luta. O meu tio Tizua é que teve que dizer, olha, eu até nem estava a dar conta que tem confusão. Ele veio me dizer, minha filha, acabou a confusão. Vai ser delegada de lista. Mas eu disse, Tizua, confusão? Confusão de quê? Disse, você não estava a ver... Não, eu falei, por acaso ouvi, mas não estava a prestar bem atenção. Então pronto, acabou. E foi assim, meus irmãos. O MPLA está se chamando há muito tempo. E agora chegou o momento que o povo também já está cansado. Eu também estou cansada. Eu estou cansada. Mas prontos. Vamos ouvir os outros. Não viram o que é que comi? Fogão. Se vocês não viram também, sinceramente. Olha, não sei o que é que comi. Mas agora eu vou dizer. Vou desligar o vídeo, já foi muito prolongado. Eu vos amo. Vos amo muito. Peço muita força, paciência. Vamos falar. Nos comunicar, nos seguir nos vídeos. Vamos preparar. Este ano já está... Porque esse é o nosso congresso, também começou agora. E como eu já disse, o meu propósito mesmo. Eu não estou separando MPLA. O MPLA vai ficar um partido de história. Porque eu sei que no MPLA tem boa gente. A J é J do jovem. É partido, vão concorrer. Nós não somos inimigos. Não concorrem por quê? Não tem problema, nós vamos decretar de 10 em 10 anos, 5 em 5. Podemos trocar de 10, de 5. Não tem problema. O Jota vai governar 10 anos, vai ver o que vamos fazer. Depois,
Ele sabe que tem que sair, tipo aqui em Portugal, nunca vi 3 mandatos de um partido. A não ser que eles queiram, parece. Isso é memória, cachimonha, tá vendo? É cachadinha. Nem roubar. É aprender. É aprender. Depois, vamos meter também as nossas mamas da alma. Eu gosto muito das mamas da alma. Quando eles falavam do carnaval, porque quando eu era criança eu gostava muito de carnaval. Quando não ficam, não. Olha, você não vai poder imitar o Brasil. Olha, nosso carnaval então, não é aquele carnaval de ficar assim. Porque afinal elas seguem, elas guardam a memória do nosso fundador. Porque eu vi o vídeo do nosso presidente a orientar como é que é o nosso carnaval. E quem organizou o carnaval? Foi a Igreja Católica. Nenhuma igreja aceitou dizer quando é que vamos festejar a nossa idade do milho, a nossa idade da espiga do milho. Não conseguiram explanar por quê. Então, também não podem votar. Ninguém sai fora. Ficam com o MP lá dentro. Já? Mas não é para dar voto no MP lá. É para vocês aprenderem a trabalhar como povo, filhos de Deus. É por aí. Igreja Metodista, Igreja Católica, Igreja Universal. Ah, olha, eu descobri que a Igreja Universal afinal também tem partido, é verdade. Que são republicanos no Brasil. Não fala isso, é mentira. Olha, que eu já lhes desconfiei em 1990. 1990 de 99. Eu tava achando muito estranho. Poderá me seguirem? Não pode. Aí eu tava vendo uma secreta. Tá vendo como é que nós africanos temos que se organizar? Meus irmãos, povo de Deus, organizem a palavra de Deus. Organizem-se. E eu vou embora. Vou me despedir do vídeo. Já falei muito. Eu só queria passar essa mensagem para o Tribunal Constitucional. Para os meus irmãos que eu amo muito. Por quê? Porque eu falo assim, por quê? Porque eu quero entrar numa igreja. Quando eu ir visitar, quero louvar de verdade. Eu gosto muito de louvar. Eu até gosto de dançar, gosto de ouvir bons louvores. Gosto de ouvir boa pregação. Gosto mesmo de estar na igreja, de vez em quando, faz faltar. Então não posso entrar numa igreja que... Não, nós não se metemos na política, mas depois está que tá e votar. E tá e votar nas coisas que nunca estão a melhorar. Bilhete mesmo, bilhete em Angola é problema. Água. Ei. Não sei. Luz melhorou, mas com boa de problema. Meus irmãos, Angola é a